Muitas pessoas hoje estão cansadas da vida que têm, dos resultados que elas têm, mas elas não conseguem mudar. E o problema realmente está em não saber por onde começar, o que fazer de fato. Quais são as atitudes, as práticas que elas precisam obter hoje para que elas alcancem de fato essa transformação de vida, essa mudança de vida. Oi, meu nome é Michelle, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje nós estamos aqui reunidas para entender o porquê que muitas vezes você ou eu tentamos mudar, mas a gente não consegue. Romanos 7,18 que diz: o querer, o bem está em mim, mas eu não consigo realizar. Isso aqui era uma expressão de como a nossa natureza caída e pecaminosa nos influencia muito numa vida ruim, em hábitos ruins que não glorificam a Deus. Nós temos o desejo, de fazer o bem, mas só que você não consegue exercitar isso. Você não consegue fazer o que de fato Deus te fala. O que te paralisa, o que te impede isso, é o medo de mudar e perder o controle das coisas. Muitas vezes você já construiu uma identidade e essa identidade levou um bom tempo para ser construída. Então você tem medo de perder a si mesma. Você tem medo de se transformar em uma outra pessoa. Você tem medo do novo. Você já está acostumada com quem você é hoje. Às vezes você sabe que isso não tá bom, que precisa de transformação, mas por estar tão apegada a isso, por estar tão acostumada com o seu eu de agora, você infelizmente tem medo de mudança e isso paralisa você. O cansaço emocional também, porque muitas vezes quando você procura mudar, mas não obtém resultados, isso frustra você emocionalmente. Também pode ser culpa do passado, coisas lá no passado que sobrecarregam você hoje, que você não conseguiu se libertar disso, pode estar influenciando você, talvez, ou palavras que você ouviu, feridas que foram abertas em você, palavras de maldição que foram lançadas sobre você, que você acredita fielmente que isso é verdade. Talvez você até lute para não acreditar que aquilo é de fato verdade. Mas você olha para si e sempre tem algo te dizendo: não, você é isso mesmo, você é aquilo que disseram. Outra coisa também que paralisa muito você é idealizar uma mudança perfeita. Você quer um resultado instantâneo, se você não consegue, você desiste. Se você começa hoje, amanhã, uma semana você para, porque não tem um resultado concreto, você quer algo perfeito. Isso não vai acontecer. Toda transformação leva um tempo. Um outro fator que paralisa você também é que você espera muito ter vontade para começar. E, gente, nós somos pessoas, seres, na verdade, que estão acostumados com a zona de conforto. Você não vai querer sair da sua zona de conforto, você vai abominar. A mudança de vida, a mudança espiritual que você tanto deseja, ela começa quando você diz: eu vou começar hoje, eu vou ser diferente hoje, eu vou procurar o que eu preciso fazer hoje na palavra de Deus, principalmente, que é a única forma de encontrar a direção certa é através da palavra. Não é apenas um sentimento que nasce em você e aí pronto, você foi transformada. Não é assim. Lá em Joel 2,12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Você precisa ter convicção de que você precisa mudar, você precisa ter a certeza clara, você precisa realmente mudar essa mentalidade e decidir: eu não quero mais ser assim. Senhor, eu preciso ser transformada. Eu não quero mais ser essa pessoa, Senhor. Esse é o primeiro passo. É você converter seu coração de verdade, sinceridade. Porque Deus, Ele realmente quer que você tome a decisão, busque Ele, busque ajuda nele para fazer a coisa certa. Você não vai conseguir sozinho. E quando você decide, significa o quê? Que é você que está tomando a decisão e que ninguém precisa fazer isso por você. É você mesmo que vai fazer isso por você. Você não vai esperar a ajuda de ninguém. Você não vai esperar as pessoas da sua casa colaborarem com você. Porque quando a gente está transformando a nossa vida, na verdade, quando Deus está transformando o nosso caráter, o que vem de aflição, de tentação, o que vem às vezes de pedras de tropeço no nosso caminho são inúmeros, porque o Senhor, Ele não vai tirar os empecilhos, não vai ser fácil. Ser transformado não é fácil, é realmente esforço, dói.
ela não começa externamente. Ninguém que quer ser transformado por Deus mostra seus frutos amanhã. Começou hoje, mostra os frutos amanhã. Não, começa de forma interior. Você não vai transformar seu exterior primeiro. A transformação, ela começa interiormente. Ele não começa mudando as pessoas ao seu redor, como já disse no instante, mas ele vai mudar, em primeiro lugar, o seu coração. Você, o centro das suas decisões, das suas emoções, ele vai mudar isso, o seu coração. Muitas pessoas têm o hábito também de querer mostrar externamente, então elas transformam o cenário. Se você não tem o desejo disso, se Deus não falou com você, se isso não foi uma conversão de verdade no seu coração, você não vai conseguir se libertar. Você vai sentir falta e você vai sofrer. Porque Deus, quando Ele transforma o seu interior, essas coisas elas perdem a importância que você dá. Você olha com outros olhos para essas coisas. Sem uma transformação interior, você nunca vai ter uma constância. Lá em Romanos 12:2 diz: sede transformados pela renovação da nossa mente. Deus, Ele quer transformar a sua mentalidade primeiro. Transformar a forma como você pensa, o que você enxerga as coisas. Quando na verdade Jesus se encontrou com Saulo, que no caso transformou em Paulo, uma das primeiras coisas que Deus fez foi transformar a visão de Paulo, a visão espiritual, não era a visão física. Ele tinha uma visão deturpada do evangelho e da igreja de Jesus, mas Deus transformou a sua visão, a sua mentalidade. Ele começou a enxergar de fato como as coisas deveriam ser, como eram, como glorificavam a Deus. E percebeu que aquilo que ele estava fazendo, que antes era convicção para ele, agora hoje já não é mais. Deus foi transformando o interior dele. Se sua mente não entende que como você está, você será destruída, ela não vai mudar. Não é simplesmente de forma superficial, deixando algumas coisas ou transformando-se externamente que vai mudar as coisas, sabe? Começa aqui, no seu coração. Começa com Deus confrontando você e dizendo: isso não é certo, isso eu não aprovo, isso eu não gosto. E aí você vai sentindo o desprezo de Deus por aquelas coisas. Se você mente agora, você percebe que a mentira, além de trazer muitas consequências ruins, entristece muito o coração de Deus, e você agora entristece-se também. Então essa aí é uma renovação de mente. Novos hábitos só são construídos quando nós os colocamos no lugar dos velhos. Você só vai ter novos hábitos se você retirar os velhos e colocar novos hábitos no lugar dos velhos. Retirando o que não presta, o que é impuro, e colocando hábitos novos, hábitos que produzem frutos bons, hábitos que frutificam para a glória de Deus. O ponto também que é muito importante é você saber o porquê que você quer mudar de vida. Qual é o motivo? Por que eu quero mudar? Para quem eu quero mudar? O que está me motivando a mudar? É a dor? É as pessoas? É o meu amor por Deus? Eu estou fugindo de algo ou eu estou respondendo o chamado de Deus? Porque assim, muitas pessoas, elas querem mudar para impressionar. Eu era uma pessoa que, quando eu queria provar para a pessoa que eu mudei, a primeira coisa que eu fazia era transformar meu cabelo. Então eu mexia muito no meu cabelo. Quando eu dizia assim: hoje eu vou ser diferente, agora eu não vou mais praticar as mesmas coisas, eu vou mudar. E eu ia e mudava o meu cabelo. Eu mexia, eu cortava, eu pintava o meu cabelo, porque eu queria provar para as pessoas que eu estava mudando. E essa era a minha motivação errada. E por isso eu nunca mudava. Eu queria mudar, eu queria mostrar para as pessoas que eu mudei. A minha motivação era completamente errada e nunca agradava o coração do Senhor. O Senhor, Ele deseja que você se transforme, principalmente para glorificar Ele, para ser uma pessoa diferente para as pessoas, para a sua família, para a sociedade, para as pessoas que você ama, mas em primeiro lugar, por Deus, para Ele. Deus é quem merece principalmente que você seja transformado, porque Ele te criou com um pensamento e isso foi deturpado pelo pecado. Agora você tem a oportunidade de buscar a Deus, a voltar à origem das coisas, aos desejos que Ele sonhou para você. Mudanças sem propósitos claros, elas não se sustentam. Se você não tem um propósito, um objetivo claro de mudança, é porque você é insatisfeita já com a sua vida, isso não está te fazendo
fazendo o bem, se é porque você quer apenas agradar outras pessoas, enfim, ser aceita por outras pessoas, eu tenho certeza que não vai dar certo. Em primeiro lugar, a sua principal motivação deve ser o Senhor, porque você entende que isso não foi o que Deus criou, pensou para você. Isso não foi o que Deus desejou para você. E claro, uma consequência é que as pessoas também vão ficar felizes pela sua transformação. A Bíblia fala lá em Lamentações 3:40: examinem os nossos caminhos e voltem ao Senhor. Volte ao princípio, o que deveria ser o princípio, na verdade, que é voltem-se para o Senhor. Faça o que o Senhor deseja, o que Ele te pede, o que Ele quer. Entende? Examine-se a si mesma. Será que eu quero mudar para provar para os outros que eu sou diferente? Para que as pessoas agora me respeitem? Você tem que mudar, em primeiro lugar, por Deus, o Senhor. Ele é o merecedor da sua transformação. Ele é quem mais vai ficar feliz e alegre pela sua transformação. Isso é uma prova do amor a Deus, do amor pelo Senhor. Um hábito novo que o Senhor está te chamando a ter é um momento de conversa com Ele. É um momento de oração e de leitura bíblica que você não tem o hábito. E eu tenho certeza que toda transformação começa na leitura e na oração. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, então fica muito difícil de você ser transformado. Porque você vai acabar repetindo, imitando outras pessoas. E Deus criou você com a essência exclusiva, específica. Você não é igual a mim nem a outras pessoas. Começa na sua leitura bíblica, no seu momento sozinha com o Senhor. Não existe transformação sem prática diária, sem constância diária. Você não vai mudar da noite pro dia. Tem pessoas que levam mais tempo que outras. Tem pessoas que precisam se libertar de infinitas coisas. Coisas que elas atraíram para si mesmas, que elas precisam renunciar. E hábitos espirituais vão moldar o seu caráter. Oração, leitura, jejum, entendeu? Entrega. Deus, Ele quer realmente limpar você, purificar você, tirar as raízes que estão apodrecidas, adubar você, para que você frutifique para Ele. Mas requer de você novos hábitos. Hábitos bons, hábitos que na palavra de Deus são bons para você, para a sociedade onde você vive. Caráter, moralidade, sabe? Eu não estou falando apenas de hábitos saudáveis, que muitas pessoas até já têm um hábito saudável de cuidar do corpo, mas não cuida da alma, não cuida do espírito, entendeu? Então você precisa buscar em Deus, descobrir os novos hábitos. Ele vai direcionar você. O Espírito Santo de Deus vai direcionar você. A Bíblia fala lá em Colossenses 2:6: assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Permaneça dia após dia, busque ouvi-lo, busque contemplá-lo. Ele vai te ajudar na tua transformação. Jesus é quem transforma você. O Espírito Santo transforma você. Não é você sozinho, com hábitos superficiais. Algumas pessoas estão adotando muitos hábitos, acreditando que isso é o que vai transformar a vida delas, mas não teve uma transformação de mente. Não sabe quem é Cristo, não conhece Ele intimamente, não sabe o que Ele quer para aquela pessoa e ela se perde e desiste muito fácil. A melhor mudança que você pode buscar, a melhor e a maior transformação que você pode ter é se encontrar com Jesus de verdade, é se aproximar dele e conhecê-lo. A maior transformação não é ter uma vida melhor simplesmente, mas é você conhecer a Jesus e entender a vontade dele para você. É se tornar alguém diferente em Cristo, com a nova identidade, com a nova perspectiva, com a nova mentalidade. É ser formado à imagem e semelhança de Jesus. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Jesus veio para nos ensinar como ser filho de Deus, como nos parecer com o Senhor. Então você olha para Cristo e você começa a desejar ser parecido com Ele. E você anda com Ele, você é discipulado por Ele através da Bíblia, da oração, da leitura. Deus também vai colocar pessoas novas no seu caminho. Você vai ter que abrir mão de pessoas que infelizmente às vezes até te levam para um caminho ruim, a terem hábitos ruins, hábito de fofocar, de mentir, de enganar, se prostituir. Você não vai conseguir mudar tudo hoje e nem precisa. O reino de Deus, ele realmente é movido por etapas, por tempos, por ciclos, na verdade.
E você precisa, em primeiro lugar, decidir por onde vai começar. E o primeiro passo mesmo é se entregar para Deus, porque Ele que vai mudar você. A transformação, ela começa quando você se apresenta para Deus com verdade. Eu quero ser moldada pelo Senhor, quero ser uma nova mulher, quero ser uma mulher que tem uma nova perspectiva, uma nova mentalidade, para que o nome do Senhor seja glorificado, que por onde eu passar as pessoas vejam o Senhor em mim, digam: olha lá, fulana, cheia da presença do Senhor, glória a Deus, entende? Então você entrega para Deus esse desejo e Ele vem com a resposta. A cada dia que passa, você vai crescendo em maturidade. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar. É Ele que completa a obra. E é um processo. A Bíblia diz que a luz do justo brilha cada vez mais até que chegue o dia perfeito. Isso significa que a cada dia você vai dando mais passos em direção ao Senhor. A palavra de Deus vai iluminando você e Ele vai santificando você, porque você não é um acaso. O Senhor criou você com propósitos. Ele não deixou que você acontecesse de forma aleatória no ventre da sua mãe, mas Ele desejou, Ele quis criar você. Hoje, essa é a reflexão que eu deixo. E eu espero que você consiga, em nome de Jesus, nele alcançar os objetivos que você deseja, mudar a sua vida, em nome de Jesus. É isso e até o próximo vídeo.